que a felicidade tem a ver com a sustentabilidade? Eu já trouxe essa temática lá na página Naturalíssima algumas vezes, mas hoje eu trouxe uma especialista nesse assunto que vai trazer esse tema para além do clichê, porque eu acho que muitos de nós, quando ouvem esse tema, felicidade sustentável, pode associar muito a esse bem-estar ao qual a gente está acostumado, que é o relaxar, e tá tudo bem, porque também é sobre isso, mas tem muitas camadas a se aprofundar e tá tudo conectado com essa vida regenerativa e renaturalizada que a gente busca. Então, eu recebo aqui a minha amiga Shirlis Oliveira. Oi, minha linda! Obrigada pelo convite, por essa oportunidade. E a gente estava marcando um café há muito tempo, né? Eu tava com saudades. A Shirlis é uma conexão que eu tenho. Eu lembro que em 2015 a gente se conheceu. Era um momento de muita transição para mim. Eu estava começando pesquisa, já estava um tempo, né, pesquisando vida consciente, vida natural. E aí, com você, foi a primeira vez que eu escutei falar sobre essa expressão felicidade sustentável, né? Então, só te apresentando um pouquinho, a Shirlis é mestre em comunicação, certificada em ciências holísticas e economia para a transição, né? Isso mesmo, Ma. Pela Schumacher. Exato. Fiz pós-graduação em psicologia positiva. Na pandemia, fiz a minha formação e sou instrutora de Mindfulness. Não para de estudar nunca, porque eu sempre vejo você se aprofundando nessas temáticas. Verdade. Palestrante, consultora e criadora da Virada da Felicidade, que é um evento muito especial que acontece aqui em São Paulo, e eu participei nessa edição, né, de 2024. Levando um dos meus temas do coração, que é a ritualização da vida, né? O resgate dos rituais. A gente pode até tentar em algum momento aqui da nossa conversa fazer essa associação. Mas começa contando pra gente o que é a felicidade sustentável. Se eu te falar que eu comecei a minha pesquisa pela sustentabilidade, né, com mestrado em comunicação e sustentabilidade pela SPM, e num dia estava assistindo um congresso e eu ouvi essa palavra, felicidade sustentável. Ela chegou para mim. Na hora que essa palavra chegou de uma palestrante, de uma speaker, inclusive italiana, eu falei, meu Deus, se um dia eu tiver que estudar doutorado, tinha finalizado o mestrado, eu vou estudar felicidade sustentável. Porque eu acredito que a gente tem um direito a ser feliz, porém, essa felicidade ela é transbordante ao nosso ecossistema. Então, não dá para ser sustentável e não ser feliz, não dá para ser feliz sem ser sustentável. Eu achei essa combinação de valores tão maravilhosa que a partir daí, né, eu falei, tá bom, então esse vai ser uma temática que virou meu propósito, porque aí eu passei a escrever sobre vida saudável, consumo consciente, criei o blog Felicidade Sustentável, hoje ele virou meu site institucional, e a partir desse encontro, eu digo que foi um encontro dessas palavras que viraram depois o meu propósito, porque ela foi o start da minha caminhada, tanto nos estudos da Schumacher College, com os estudos da psicologia positiva. Depois eu fui entendendo essa conexão entre essas duas palavras, sabe, Ma? Então, a felicidade é um direito de todo ser humano. Nós viemos ao mundo para sermos felizes. Só que não essa felicidade clichê, como você falou, que a gente foi educado e condicionado. A felicidade ela é tão mais ampla. E tá muito, essa visão distorcida de felicidade está muito atrelada à visão distorcida do que é sucesso, né? Então, é muito pasteurizado o que é ser feliz, o que é bem-estar, o que é sucesso. E a gente segue esse fluxo sem nem se questionar. Exatamente. Aqui é um convite para a gente provocar, né, sobre as nossas percepções, sobre os mitos que a gente vai acreditando. A gente vai acreditando que se a gente for diretor de uma empresa, a gente vai ser feliz. A gente vai acreditando que quando a gente fizer aquela viagem dos sonhos, a gente vai ser feliz. A gente vai colocando a felicidade em objetivos. Vai terceirizando a felicidade. E ainda vai terceirizando a felicidade para outras pessoas. Ah, mas se o meu marido, ou se o governo, ou se o meu chefe... né? Então, a gente terceiriza e coloca na mão das outras pessoas o poder de construir a felicidade no nosso cotidiano com os rituais,
com as pequenas práticas saudáveis que nós escolhemos. Nós vamos colocando essa felicidade distante da gente, porque quando eu coloco a felicidade como um objetivo de uma promoção, de uma viagem, de comprar casa, de trocar de carro e etc e tal, eu estou colocando isso no fim e não aproveitando o processo de aprendizado no caminho. Então, a jornada precisa ser sustentável nessa percepção de bem-estar, de felicidade, de florescimento humano. Tudo bem conquistar os nossos objetivos, inclusive realização é uma dos domínios do acrônimo PERMA, que vem da psicologia positiva. Então, a gente cultivar emoções positivas, a gente cultivar bons relacionamentos, a gente cultivar nossos objetivos para realizar, a gente entrar no estado de flow, que é o engajamento, e também a gente viver uma vida com significado, com propósito. Quando você reúne esses elementos, essas são as condições de uma felicidade mais individual, né, do ser. Agora, a gente também tem uma perspectiva da felicidade interna bruta. E acabei de voltar do Butão, isso ficou mais forte e revigora em mim, né? Que é o FIB, né? Que é o FIB. Quando a gente olha para o FIB, a gente percebe a felicidade sistêmica e outras condições que promovem, então, essa felicidade. Porque a saúde, nossa saúde física, né? A qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa alimentação, vai nos trazer, inclusive, a vitalidade, ela é um dos domínios do FIB. A educação, o quanto a gente continua estudando, o quanto a gente continua aprendendo, o quanto a gente evolui mentalmente, intelectualmente, ela também é um domínio. A gente tem uso do tempo. Como é que a gente está usando o nosso tempo? Para o trabalho? Maravilha. O que a gente vê na sociedade? Uma rodinha conexão. do hamster, né? Todo mundo na rodinha do hamster, só pelo trabalho. Buscando esses cargos que talvez nunca cheguem e essa felicidade mais superficial. Exato. E aí, quando você olha para esse uso do tempo, tá preocupado com as tuas horas de trabalho, mas com as tuas horas de lazer, com as tuas horas de diversão, com as tuas horas de apreciação, com as tuas horas de meditação, com as tuas horas de rituais e de cuidado e de tempo na natureza. Olha como é mais abrangente. Aí talvez entre o autocuidado, né? E aí entra o autocuidado, porque tem uma dimensão que é do bem-estar psicológico. Então, nessa dimensão do bem-estar psicológico, entra a questão do autocuidado, entra a questão da saúde mental, entra, né, como é que você lida com as suas emoções, quanto de emoções positivas você sente, quanto de emoções de valência negativa você sente, qual que é a maior frequência, né? E aí isso vem de uma investigação mindfulness. Eu só consigo saber mais sobre as minhas emoções se eu entro para o meu mundo interno, Pra dentro. Então, dentro do FIB tem a questão da ecologia, resiliência ecológica, o quanto que você cuida do planeta, o quanto que você escolhe hábitos mais saudáveis, como você nos ensina. Então, a gente vai percebendo que essas condições de felicidade, ela passa pela pessoa, sim, é importante, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só entrega para o mundo compaixão se a gente sente compaixão, amor se a gente sente amor, felicidade se a gente sente-se bem e feliz. Mas não para nisso. Eu acho que a grande coisa desse mindset mecanicista foi vender essa felicidade, esses rótulos e esses clichês, e isso tem nos adoecido, isso tem nos colocado numa opressão de ser feliz. Sendo que felicidade não é isso, né? Quando você enxerga essa dinâmica sistêmica, cuido de mim, cuido da sociedade, ou seja, tem uma questão da vitalidade comunitário, viver em comunidade, uma coisa que a gente aprecia muito, né? Aprecia, mas perdeu ao mesmo tempo, A gente né? perdeu, a gente não está estimulado a viver a comunidade, a gente está estimulado a viver o quê? O individualismo, né? Cada um por si. E no Butão, uma das coisas que a gente pode apreciar é a vida em comunidade. E explica para quem não está tão familiarizado, o Butão é o país que tem o melhor índice de FIB, então, é isso? Não é. Então conta, porque você acabou de voltar de lá. Eu acabei de voltar do Butão, gente. E tem essa associação, né? Como um país feliz. Na verdade, o Butão é um país feliz. Ele só não é o país mais feliz do mundo. Tá? Mas o Butão, um pequeno país situado aos pés do Himalaia, entre China e Índia,
que quase, né, foi invadido. Mas aos 17 anos, um rei se coloca ali. Não, peraí, aqui tem um rei, então vamos aqui negociar. E esse rei, o quarto rei do Butão, em uma entrevista, um jornalista pergunta para ele, mas o seu país não cresce economicamente, né? O seu PIB é baixo. E ele fala, mas o mais importante para mim é a felicidade interna bruta, é a felicidade do meu povo. Esse rei, então, depois convida cientistas, economistas de universidades, uma delas Oxford, e eles montam um framework, uma metodologia que vai dizer o que é esse FIB. Que metodologia é essa? Como é que a gente pode aplicar no país, no Butão? E aí surge a questão, né, de 4 pilares e 9 domínios, e eles fazem essa mensuração no país de 5 em 5 anos. Então, o Butão é o país comprometido em mensurar esses 9 domínios do FIB, em aplicar essa pesquisa e mensurar essas condições que promovem bem-estar e felicidade e que o rei valida, sabe? Ele não é, agora não é mais o quarto rei, o quinto rei, que é o filho, né? Enfim, assume. Então, esse quarto rei, ele em 2007, mais ou menos, acho que isso, ele passa, então, o seu reinado para o seu filho novo também, que estudou nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas eles continuam tendo o FIB como algo muito importante, né? E aí eles falam, né? O quinto rei tem uma fala que eu achei muito bonita, que a gente assistiu numa palestra, né? A gente não ouviu dele, assim. O FIB pode ser muitas coisas para muitas pessoas. Para mim, significa desenvolvimento com valores. Olha que coisa linda. Quando um dirigente está preocupado em desenvolver o seu país com valores. Então, o Butão não é o país mais feliz do mundo, mas ele é um país comprometido em promover condições para que as pessoas vivam com mais plenitude, com mais florescimento e com mais felicidade. E tratam isso como um direito, não um privilégio, né? Exatamente. Porque o que me parece é que as pessoas têm até medo de falar um pouco desse tema, ou de buscar essa felicidade no dia a dia, porque é como se fosse um privilégio. A gente vive num país que tem muita desigualdade social. Sim. Então, ser feliz, né? É quase que um problema. Primeiro eu cuido do planeta, primeiro eu vou para as minhas lutas e depois eu vou ser feliz. E, na verdade, as coisas têm que acontecer juntas, desde que essa felicidade seja tratada como um florescimento, de forma sistêmica, harmonia como um todo. Regeneração é isso, é integração, né? Então, não é ou isso ou isso. É ser feliz, ser sustentável, sim, e trazendo essa questão, né? Ontem mesmo estava num hospital, onde a gente vai fazer a implementação do FIB, a convite da diretoria do hospital. Vai ser um trabalho bem bonito, no SUS, inclusive, um hospital do SUS. E importante quando a gente tem líderes, né, que enxerga que pode fazer diferente, que pode ampliar a visão, que podemos falar sobre que felicidade é essa. Que eu acho que é um próprio exemplo dessa história do Butão, que é um rei, é uma hierarquia que vai passando e pulverizando isso. Por isso que talvez seja tão importante ter essa ideia da felicidade do bem-estar em corporações, em empresas, porque são, né, nos governos, porque as lideranças que pulverizam, na verdade, no mundo que o poder e o dinheiro domina tudo. Então, é importante esse tema estar aí, e principalmente também numa sociedade que vê essa ideia do sucesso como um fator de felicidade, né? Então, é o sucesso do dinheiro, e eu acho que essa coachização de tudo, né? Então, você tem que ter muito dinheiro, tem que ter muitos números. Isso. Talvez... Tem que estar feliz o tempo inteiro, como se a vida fosse algo perfeito. A vida não é perfeita, e nem no Butão a vida é perfeita. Eles também estão com os desafios de conciliar ou balancear a modernidade, né, e tradição, espiritualidade, né, com a própria questão da materialidade ou do materialismo, mas trazendo a questão dos valores, o que fica muito forte é que a cultura do Butão é uma cultura pautada, claro, no budismo. 25% da população é budista. E quais são os valores do budismo? A não ignorância, a não ganância, o não apego.
Tão simples, né? Falando assim. Qual que é a nossa... Então, o mindset deles, eles são criados desde pequenininhos. E nós fomos numa escola e nos emocionamos, né? Por ver que eles veem na educação o caminho para a manutenção dessa cultura, né? Dessa cultura da compaixão. Foi a palavra que eu mais ouvi, foi a compaixão. O mantra que eles mais entoam, o Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão. Então, tem 25% da população que é budista, então imagina a quantidade de horas de tempo que eles meditam, que eles apreciam e que eles mantram. Isso dá uma frequência energética diferente. Não é um país acelerado, é um país que convida a apreciação, porque é um país de uma natureza exuberante. Tem uma cultura que ajuda, e aí você sente calma, você sente paz, você sente tranquilidade, você vê sorrisos, você vê amorosidade, você vê empatia. Uau! Dá vontade de morar no Butão? Claro que dá vontade, porque qual que é o nosso mindset ocidental? E que a gente bebe muito desse way of life, né? Do sucesso, do poder e do ter e da conquista, né? Então, esse é o nosso mindset da competição, o mindset de disputa, da pressa, da aceleração, que do ainda tudo para glorifica ontem. a rotina que super produz, né? Que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, a gente tem essa mentalidade, essa cultura, que como resultado tem o adoecimento. Estamos numa sociedade adoecida, normalizando estar doente. Depressão, não existia essa palavra no Butão antes da pandemia. Você acredita? A gente já sofre com os níveis de depressão antes de 2019. Como foi a primeira mal do entrevista como mal do século. A primeira entrevista que eu vi na Super Interessante foi de 2019, depois veio a pandemia. Até 2019, a nossa guia falou que não conhecia essa palavra. Olha só que incrível. Alguma coisa esse povo ou essa cultura, e que não precisa ser igual a ele, mas eles podem nos inspirar, está fazendo certo. Porque até 2019 não existia depressão, nem ansiedade. E eu perguntei na escola se existe. E os professores me falaram que sim. Porém, muito bem trabalhado, porque eles falam sobre as emoções, eles fazem rodas de conversa, eles têm mindfulness, eles têm caminhada mindfulness. O momento da aula tem um sininho que toca e 3 minutos de silêncio. Tem uma cultura, tem um ritual que a gente precisa muito beber e aprender e tentar trazer por meio das lideranças, né? Essa compreensão de que pessoas saudáveis e felizes trabalham melhor. É importante tocar nesse ponto da liderança que a gente já falou, porque todo mundo associa a uma autorresponsabilidade que faz sentido, de salpicar ali um cotidiano com todas essas práticas, né? Sim. É muito importante, é o que nos sustenta como indivíduos, mas é importante também que essas lideranças criem ambientes propícios. Então, são os diretores de escola, são os CEOs, são os diretores de RH, os diretores de empresa. Sim. E aí acontece, de fato, uma mudança que é estrutural, enquanto cada um tenta fazer a sua micromudança, né? E como que tem acontecido isso que você acompanha? Então, desde que esse tema FIB, né, foi constituído, ele foi para a ONU em 2011. E em 2011 ele foi considerado um modelo de desenvolvimento sustentável, um modelo para apoiar as ODS e como a gente pode aplicar isso. Em 2012, por causa do FIB, surgiu o Dia Internacional da Felicidade, que é 20 de março. Todo 20 de março é o Dia Internacional, Dia Mundial da Felicidade, que é quando acontece, né? O nosso evento, a Virada da Felicidade. E a partir daí, essa metodologia foi sendo levada para outros países. A metodologia ou uma cultura de bem-estar foi começada a ver como importante. Aqui nós temos algumas cidades que já estão aplicando a metodologia FIB, inclusive teve um grupo que veio para a Virada da Felicidade, eles estão aplicando essa metodologia, já colhendo resultados, porque já faz, eu acho que uns 2 anos que eles estão nessa aplicação. Então, primeiro mensura, vê qual daqueles 9 domínios não estão bons e que tipo de estratégias a gente leva para melhorar as condições da população, no caso das cidades felizes, né? Dentro de organizações, já vi aplicação em hospitais, no Tribunal
regional também, né, de uma amiga lá de Brasília, que também fez aplicação, né, dentro dessa organização. Dá para aplicar no primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né, desde que tenha líderes com visão. O quarto rei do Butão teve essa visão. Antes de ir para o Butão, a gente passou pela Índia. E a gente foi visitar a casa em que o Gandhi viveu, né, e também, enfim, foi assassinado. E aí, diante ali, né, tinha uma imagem, não uma imagem, né, um busto, enfim. Como é que fala, amiga? Tinha... Esqueci o nome, meu Deus. Estátua, sei lá. Estátua. Uma imagem. Era uma estátua de bronze. E aí, diante daquela estátua que eu me emocionei, eu falei, um homem, um sonho e uma capacidade de deixar um legado de uma cultura de não violência, de uma cultura de paz e de uma independência de um povo. Então, a gente precisa começar a acreditar na potência, né, das pessoas em se transformarem primeiramente e transformarem outras pessoas. Porque foi isso que aconteceu quando eu fui para Schumacher College, quando eu fiz a minha certificação e depois fui viver 3 meses trabalhando como voluntária na Schumacher College. É isso que o Satish representa para mim. Alguém que tem um sonho, que é um ativista, que acredita na transformação das pessoas e na transformação pela amorosidade. Porque a luta é importante, acho que tem, por exemplo, no universo dos ativistas, esse ativista de linha de frente, que também é importante. Eu acho que tem vários exemplos que me vêm à mente de ativistas ali de linha de frente que brigam, mas brigam com amorosidade. A Greta é uma. Aqui no Brasil me vem o Oberon, sabe? Sim, do veganismo. Sim. O Tiago, que é de direitos humanos. Me fugiu agora o nome dele. Me veio um pouquinho, assim, essas pessoas, né? O quanto que dá, assim, para você lutar com amorosidade. Que a amorosidade não é você ter aquele equilíbrio de passar a mão na cabeça das coisas erradas que estão acontecendo, mas ter esse tom que pensa no todo, que pensa que todos somos indivíduos, temos as nossas histórias, né? E aí eu acho que você citou em algum momento da nossa conversa a energia que cria no país, por exemplo, quando todo mundo está com essa visão de mundo alinhado. Então, a gente vai criando egrégoras e eu acho que esse campo, ele vai se expandindo, né? Assim como um campo de causa, ele também vai se expandindo. Sim. Como é que você percebe isso energeticamente? Então, assim, sentir isso, né? Porque passamos 8 dias lá. E ver isso com frequência em diferentes locais, diferentes cidades. Quando eu estava lá, eu não tinha percebido. Quer dizer, eu estava vivenciando, eu estava sentindo, mas não tinha dado clique. Quando eu voltei, falei, tinha uma frequência diferente. Voltou para São Paulo. A frequência era diferente. Não vi agressividade, né? Vi muito a questão, né, dos valores dessa frequência mais amorosa, como você trouxe, do respeito, né, sem disputas, enfim. Então, isso também é resultado de bastante meditação, bastante mindfulness, que é a base para eles, a higiene da mente. E estar em contato, e quando eles falam do mindfulness, inclusive na escola, que emoção você está sentindo hoje? E a emoção não é só emoção de paz, ou de alegria, ou de felicidade. Estou com raiva, ou estou triste. Né? Eles acolhem todas as emoções, porque esse é o objetivo da nossa humanidade, somos todos, e a integração está nisso. Mas quanto tempo eu fico nessas emoções que a gente validam como, né, que nos aproximam das pessoas, ou aquelas emoções que até nos afastam das pessoas, né? E aí tem essa questão de ser esse ativista afetivo, que é um termo que o Satish usa bastante, que é uma linha, né, que ele conduz no walk the talk, ele é aquilo que ele fala. É isso, é sobre a gente ser para poder depois impactar as outras pessoas, transformar o nosso entorno. Nós somos capazes de transformar, né? Esse foi o pedido do Gandhi, seja você a diferença que você vê no mundo. Mas enquanto a gente for querer ser a diferença na briga, na competição, na disputa, e não na compaixão, no amor, na colaboração, a gente vai estar alimentando esse sistema, a gente vai estar alimentando esse mindset que a gente foi construído e que, para desconstruir e para regenerar, há de ter muito autoconhecimento.
Acho que essa é a grande palavra, né, que a gente tem escutado aqui nesses últimos episódios. O quanto que autoconhecimento é algo que falta cada vez mais para a gente se aproximar dessa vida sustentável, que é sustentável para todo mundo. Pra tudo. Que faz a gente entender essa harmonia com o todo, né? Se sentir parte. E que parece, às vezes, uma conversa tão... Utópica, utópica, né? Distante, mas é simples, porque tem que ser simples, mas a gente não vai em direção a isso, né? Isso. A gente, em vez de cultivar, como não falar, né? Nós somos super fã do Satishi, e ele tem um livro da simplicidade elegante. Como não falar de a gente cultivar um mindset de simplicidade elegante, que promove saúde, que promove sustentabilidade, que promove qualidade de vida, de uso do tempo, de saúde em todos os seus aspectos, dessa saúde integral, desse bem-estar integral, sendo que isso é um novo paradigma. Isso é uma nova visão, né? E que a gente vai conviver com ela em transição daquilo que existe e daquilo que está para emergir, né? Então, cada um de nós, quando conseguimos olhar para a gente vai fazendo as provocações e as reflexões que o que eu quero da minha vida. Eu quero correr atrás, o que importa para mim, em primeiro plano, é correr atrás da minha carreira, do sucesso, e eu pago o preço que for para isso, eu adoeço para isso vale a pena, né? Ou não. Não, eu posso ter uma vida mais simples, eu posso ter uma vida com mais tempo, eu posso valorizar os relacionamentos, eu posso ter tempo para cuidar do meu filho com um tempo de qualidade e também ter tempo para cuidar de mim. Parece que se a gente começar a investigar apreciativamente, né, fazer uma investigação apreciativa do que importa pra gente, a gente vai encontrar esses caminhos e essas respostas, e que pode ser diferente do meu e do seu. Acho que aí porque somos diferentes, um ponto, né? É fazer essa investigação de autoapreciação individualmente. E aí eu penso muito que esse desafio para isso tudo que a gente está falando é que normalizaram, como a gente já falou, tanto tudo isso que a gente considera como o que nos distancia da felicidade sustentável, que o próprio sistema, que faz tudo ao contrário, que sugere a vida apressada, a glorificação da vida apressada e superprodutiva, o sucesso da ganância, que eles falam exatamente o que a gente está falando aqui, só que com uma outra intenção. Então é difícil, às vezes, avançar com essa conversa para fora da bolha, que eu penso, porque quem está defendendo uma vida acelerada também está usando a palavra propósito, também está usando a palavra sucesso, família. Então é como se tivesse uma distorção tão desonesta que, se a pessoa não está muito atenta e está investindo muito em autoconhecimento, ela fala, não, a vida é isso mesmo. É assim, vou trabalhar casa, trabalho, casa, eu preciso conquistar o carro, a casa, isso, aquilo, ter muita coisa, um cargo, nas redes sociais muitos números, para então ser feliz porque eu tenho propósito. Mas a verdade é que a palavra propósito está sendo usada um pouquinho com distorção. Você não percebe isso pela internet? Eu percebo isso e a internet potencializa isso. Não é que a culpa seja da internet, né, não gente? Ela potencializa e talvez torne uma vitrine do que a gente veria na vida offline, né? Exatamente. Tudo é reflexo, tudo é espelho. Nós somos essa sociedade acelerada, apressada e focada no ter e no poder, porque nós somos educados para isso, porque esse é um mainstream. Né? Sustentabilidade não é mainstream. A gente até vai colocando roupas novas nela, né? Então, antes era movimento ambientalista, depois veio sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e agora a gente chama de... Aí vieram os 17 ODS, e agora a gente coloca o nome de ESG, e a gente também vai usar regeneração. A gente vai colocando roupas novas num tema que é altamente fundamental para que a gente continue sobrevivendo. E a gente vai pensando sobre isso. E a gente vai tendo algumas atitudes, mas a gente ainda não conseguiu furar a bolha. Né? Porque quem está fora da bolha está tão acelerado e está pensando sempre da mesma forma, o mesmo jeito de agir, de pensar, que a gente diria no budismo que seria a questão da ignorância. Eu não olho para mim. Por que parar? Não, eu sou muito agitado, eu sou ansioso e isso está certo, isso está muito normal. Nós não somos ansiosos. Nós podemos ter
um pouco da ansiedade normal quando a gente vai enfrentar algo diferente, algo novo. É a ansiedade que nos coloca em alerta. Isso, e segue né? o fluxo. É isso. Agora, viver esse transtorno de ansiedade, das pessoas precisarem ter que tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, tomar remédio para engordar, tomar remédio para emagrecer. Tomar remédio, gente, é mais fácil, né? Entre aspas, apesar de ser caro, do que você parar para se observar, para pausar, para respirar, né? Para pôr o pé na grama. Tecnologias tão simples, né? Acessíveis. Não paga nada por isso, né? E fazer terapia quando necessário, olhar para dentro sempre, né? Então, eu acho que Sócrates já trouxe isso. Conhece-te a ti mesmo, né? E a gente ainda não se conhece. E aí a gente fica perdido, e qualquer estímulo me pega, e aí eu tô aqui, tipo, Maria vai com as outras, e é isso que tá na internet, é isso que tá bombando, é trends, eu tenho que fazer o trends também. Né? Então a gente vai muito nisso, no que todo mundo tá fazendo. Mas se a gente for ver o que todo mundo tá fazendo, é bom para você? Ótimo, faz. Não é bom para você? Você pode ter o poder de escolher fazer diferente. E aí talvez tenha que ter uma dose de resiliência, porque a impressão que dá, em caso o Rafa, meu companheiro, sempre fala, né, que se você está saindo muito do sistema, parece que você não consegue nem viver o meio termo, o sistema te empurra, né? Se você quer romper um pouco com essa ideia de que ter que sucumbir a cargos, a empresas que têm essa cultura acelerada, que adoece as pessoas sim, porque as pessoas lá no LinkedIn postam só os amores, né? E aí, nas conversas offline, nas conversas do dia a dia, conto o quanto elas estão adoecidas e, claramente, elas mostram que é uma estrutura como o sistema, como a roda gira. Mas acho que é isso da ignorância que você falou, né? A ignorância, às vezes, é tratada como uma bênção. Eu não sei, eu não olho para o problema, então eu me anestesio. Então, acho que tem uma anestesiação, né, da sociedade. Tem. E aí, como é que a gente... se sente pertencente, né? Porque causa isso. Poxa, eu tô tão diferente, como é que eu me sinto pertencente? Meus amigos, eles não pensam como. Ninguém precisa pensar igual. Mas tem horas que até a forma que a gente vai conduzir a nossa vida, as nossas escolhas, também faz, de uma certa forma, uma separação daquelas pessoas que comungam ou... não sei se comungam, assim, enfim, cria um senso de pertencimento daquilo que a gente está acreditando, e o que a gente precisa, eu acho que é ampliar essa consciência. E claro que não existe uma fórmula mágica nem para felicidade, mas existe uma metodologia, que pode ser a metodologia que a psicologia positiva nos ensina, que é para cuidar do ser humano, como pode ser essa metodologia FIB, que ela é mais sistêmica, que ela pode ser usada em cidades, em empresas, em organizações não governamentais, ela pode ser aplicada para que a gente possa ampliar nossa visão do que é condições de felicidade. Não dá para ser feliz tendo um estilo de vida da dívida. Você se endivida para você parecer que você tem, mas quando você coloca sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir porque você está endividado. Que estilo de vida é esse que faz com que você perca a sua saúde mental, sua saúde emocional e inclusive a sua saúde relacional em detrimento a um goal, a uma meta que foi colocada nem por você, mas talvez pelas pessoas, né, ali ao seu redor. Então, olhar para várias áreas da vida e se perguntar, esse é o caminho que eu quero seguir? Isso está me trazendo contentamento? Isso está me trazendo bem-estar? Ou eu estou mais no mindset da reclamação? Eu estou mais nesse lugar aqui, me comparando com as pessoas, reclamando de tudo e de todos, e não encontrando o meu caminho do florescimento? Porque existem caminhos. E quanto mais pessoas conscientes desses caminhos, eu acredito que mais vai poder liderar dentro de organizações ou mesmo na área pública, com consciência em trazer bem-estar para o coletivo. E isso é o que o Rei do Botão faz, né? Começou com o quarto rei, hoje com o quinto rei. Alguém disposto a pensar no coletivo da sua nação. E que a gente possa ter líderes pensando no coletivo da sua organização. Líderes conscientes pensando em chegar numa política, mas para fazer o bem para um coletivo.
Esse é o maior legado que as pessoas podem Um bem deixar. genuíno, né? Um bem genuíno. Que, na verdade, quando nasce o termo democracia, o que é isso? É o bem para o bem comum, é o bem para todos, né? E a gente meio que perdeu isso. Então, ver a referência de um rei que pensa assim, de um prefeito que está pensando assim, ou mesmo de um CEO, né, que foi impactado ou pelos ensinamentos do FIB, do Butão, ou mesmo da Schumacher College, volta para sua organização e fala assim, peraí, vamos fazer aqui diferente? Né? Vamos propor algo e novas estratégias, pensando e colocando bem-estar, felicidade no centro de um plano estratégico? E isso reduzir o turnover, reduzir o absenteísmo, aumentar o engajamento. E também é de um lugar mais genuíno do que o que a gente está vendo no mercado. Porque cooptar sustentabilidade, cooptar felicidade e transformar em mercadoria é a coisa mais fácil que temos. Esse é o nosso modelo. Que é mercantilizar Todos esses valores. E tudo vira produtividade, alta performance. Né? E talvez por isso as pessoas não acreditem, não vou praticar isso, porque não funciona. Porque está tudo tão mercantilizado que já teve uma distorção, né? Uma questão. Isso acontece, é verdade. Mas aí vai para você investigar. Isso daqui para mim é uma mercadorização, ou é uma realidade, ou é o que eu sinto dentro do meu coração, o que eu sinto na minha alma, e é isso que eu quero continuar. Porque quando a gente fala de felicidade, e no começo da nossa conversa a gente falou, poxa vida, as pessoas estão aí apegadas a uma felicidade que foi vendida e que muitas pessoas já perceberam que não é isso. Né? Mas e outras pessoas ainda estão apegadas nesse modelo mental. E aí, quando eu faço palestras ou faço os programas, né, de liderança, e que a gente pode falar de uma ciência da felicidade, e falar que a felicidade pode ser uma escolha, uma construção diária, que felicidade se aprende, as pessoas falam assim, como assim? Se aprende? Sim, é uma habilidade, é um estado interno, é uma habilidade, e a gente pode praticar. E quando a gente traz as práticas, ou os rituais, digamos, poderíamos, em algumas práticas tem alguns rituais, né, outras não, mas quando a gente traz as práticas, é simples. A pergunta que eu faço é simples, maravilha, eu não estou te trazendo nenhuma eureka, você sabe, você pratica? E aí a mudança de mindset requer um esforço, uma dedicação, um compromisso. E talvez isso que você chama de esforço me lembra muito de um termo que eu gosto de pesquisar, que é intencionalidade. Ai, ótimo. Que quando a gente coloca intenção, que é algo tão simples, né, que eu costumo dizer que nem tem fórmula mágica, embora a gente possa explicar como estabelecer uma intenção para alguma prática do dia, quando a gente internaliza isso, ela vem como um sopro, assim, como se fosse a intenção. Então, eu intenciono práticas muito simples no dia a dia e essas práticas passam a ter potencial de trazer bem-estar. Então, passa a ser até um esforço no sentido de eu intencionar. Eu acho que a gente pode até tirar essa palavra esforço, porque o esforço vem de uma obrigação. Nossa, mais uma coisa para eu fazer. Nossa, mais, sabe? Traz um peso. Eu gosto muito da palavra da intenção, da intencionalidade, da escolha e do compromisso. Isso traz protagonismo, isso traz potência, isso traz um empoderamento para a nossa própria vida. Então, a gente acorda de manhã, qual que foi a nossa intenção para o dia? Né? É da gente se cuidar, é da gente ter uma boa conversa, da gente, né, ter trocas e da gente ser contribuição para o mundo e de que as coisas venham para a gente nessa nossa grande rede, que estamos em rede, e que a gente possa tecer as conexões e que as coisas que precisam chegar cheguem para a gente. Trazer, né, mais leveza para um viver no momento que a gente está bem, treinar a nossa musculatura mental, emocional e espiritual quando a gente está bem, porque os desertos eles vão chegar, porque os momentos desafiadores vão chegar. E se eu tiver cultivado isso daqui aqui, eu vou estar fortalecido para viver as situações desafiadoras. Então, a gente pode... Eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana, quando ela fala, você está preparado para o deserto? Você vai chegar na sua longevidade? Você está se preparando para quando você chegar lá?
A gente quer tudo de mão beijada, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo sem intenção, sem compromisso e sem ação. Não acontece. A felicidade não cai do céu, a saúde na longevidade não cai do céu, o trabalho da sustentabilidade não cai do céu. Eu preciso de ter consciência, eu preciso de ter intenção, eu preciso de ter um compromisso e também a ação. Aí eu vejo mudança. Aí eu vejo, poxa, meu pai está no hospital e eu estou aqui, eu estou me mantendo numa clareza, num centramento, eu tenho que tomar uma decisão. Como é que eu convido os meus irmãos para a gente tomar essa decisão? Sem se desesperar. Quando perde o emprego, quando perde alguém, viver o luto, viver a perda é uma coisa. Transformar isso em sofrimento pro resto da vida é outra coisa. É outra coisa. É uma nova maneira de se relacionar com os acontecimentos, com a vida, que são os altos e baixos. A vida não é linear, então acontece um luto, alguma outra questão. Tudo isso faz parte. É um novo olhar, né? Acho que é uma visão de mundo, talvez, a felicidade. É uma perspectiva, né? E aí a gente pode se nutrir, a gente pode construir, a gente pode atravessar e a vida vale a pena. A vida é muito curta para ser apequenada, como sempre diz o Mário Sérgio Cortella. Eu amo viver, Má. Amo viver. E eu quero que a minha vida tenha sentido para poder compartilhar com as outras pessoas. E isso é o que me motiva. Isso é o que me motiva a fazer a virada da felicidade e outras coisas. Já passei por um bocado de perrengue. Eu ia fazer um parênteses, né? Conhecendo a sua trajetória. Você já passou por muitos momentos, assim, de mudança de vida, de questões de saúde. E eu sempre te conheci com esse olhar, assim, da esperança ativa, né? Que é outra referência também para esse olhar. Mas não é esse olhar ingênuo, é um olhar de que vai dar tudo certo, eu tenho as ferramentas para passar por esse momento. Isso. E aí, para a gente ir caminhando, assim, para ir trazendo resumos da nossa conversa, quais são as suas práticas pessoais principais? Maravilha. Para sustentar essa perspectiva de felicidade sustentável? Primeira é a meditação. A primeira é o mindfulness. Mindfulness, a atenção plena. É acordar, né, abrir os olhinhos, agradecer porque eu estou viva, eu não morri durante a noite, né? Poderia, mas eu estou viva. E aí eu sento na minha cama, e aí eu faço meus 10 minutos, 20 minutos de meditação. Aí eu vou, né, tomar café, e ao tomar café eu coloco meditação guiada. Então eu cuido do que entra na minha mente, nas minhas primeiras horas matinais. Não sou a pessoa que acorda 5 horas da manhã para fazer isso. Isso não cabe na sua realidade. Na minha realidade. Então, tudo bem. Mas cultivar uma higiene mental quando eu acordo, trazer meditações em inglês agora, amiga, né? Para treinar. Então, eu estou estudando inglês e estou meditando ao mesmo tempo. Com qualidade, mas otimizando o tempo. É isso. Então, aí, maravilha. Aí eu trago isso, esse estado, esse cultivo de um estado de paz e de um estado de gratidão, sabe? E aí eu penso, tá bom, o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho na minha agenda? E como é que eu conduzo isso de uma forma que seja saudável? Quando eu não tenho esse cuidado e eu coloco um monte de coisa na minha agenda, o meu corpo apita e me traz uma enxaqueca para falar, tá acelerada, menina, tá acelerada, vamos fazer as coisas com mais leveza ou com organização. Por isso que é importante esse desacelerar, porque quando a gente desacelera e olha para si, não é só o autoconhecimento mental. Eu escuto o meu corpo, e o nosso corpo, ele está o tempo inteiro trazendo informação de intuição, sim, de sinais que a gente precisa se cuidar, do que a gente precisa ler, o que a gente precisa fazer para ficar bem. Então, isso, o corpo, ele fala também, mas a gente tem que desacelerar para escutar, né? Então, é corpo e mente ao mesmo tempo, não tudo. É só algo e mental. Espírito, né? Então, e espírito, hoje é o meu dia de trabalho voluntário na minha espiritualidade. Então, o que eu cultivo? Hoje eu fui para academia, então eu fiz esse ritual. Meditei, tomei café, fui para academia. Eu estou cuidando do meu mental, do meu emocional, do meu físico. À noite eu tenho meu trabalho espiritual. E durante o resto, né, o meio do dia, o meu trabalho aqui. Então, é sobre trazer um pouco de equilíbrio e nem todo dia vai ser igual ao outro e tá tudo bem. Mas se isso é importante para mim, eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Para mim, isso é o mais importante. E não é uma vida perfeita, minha gente.
Porque não existe vida perfeita. Tem que acolher a imperfeição. Tem que acolher a imperfeição, tem que acolher o dia que tá triste, que tá sem energia, ou que passou uma raiva, ou que não saiu do jeito que você queria. Mas, gente, posso garantir, amiga, que quando a gente entra, sabe, numa frequência um pouco diferente, que às vezes a gente sai, mas a gente volta, as coisas se abrem. É um fluxo, impressionante. Né? É a história do flow. É se colocar no fluxo da vida, da abundância, e as coisas vão chegando. Eu confio muito nisso, sabe? Eu confio numa transcendência, eu confio na espiritualidade, na intuição, na intenção e numa prática ativa. Isso, poxa, já faz uns anos, né, amiga? E cada vez vai aprimorando, mais camadas vão sendo, né, trabalhadas, mais percepções a gente vai tendo. Olha, gente, e aí ir para o botão e ver que na prática um coletivo pode viver assim, é muito bonito, é muito inspirador. Te empodera para continuar essa prática, né? É um trabalho muito especial que eu sou fã, né? E acho que fica essa recomendação também. Sempre no mês de março, no Dia Internacional da Felicidade, tem a Virada da Felicidade, isso, aqui em São Paulo, que é um evento muito especial, acho que reúne todas as práticas. Esse ano a Achilles me convidou para levar o resgate dos rituais no cotidiano, que é algo que eu acredito muito para essa felicidade simples, né? Cotidiana. E tem meditação, e tem práticas ecológicas. Sound healing, e palestras, e talks, e painéis, e já estamos trabalhando para virar 2025. Olha, gente, vai ser diferente, surpreendente. E se você quiser saber mais informações, posso deixar o Instagram? À vontade. É só seguir o @felicidade_sustentável. Temos o @virada da felicidade também. Não está sendo muito nutrida, a gente nutriu só ali no momento do evento, mas a gente vai retomar. E também no LinkedIn, Shirley de Oliveira, se você tiver com interesse de saber mais e se inspirar em como levar essa metodologia FIB para as organizações, esse olhar mais integrativo, mais estratégico, eu diria, né? Dentro de um planejamento estratégico, trazer isso para a tua empresa, para você poder ser admirado, assim como o Rei do Botão, né? Um CEO ser admirado porque conseguiu resultados a partir de qualidade do ser humano, sabe? Colocando as pessoas em primeiro lugar, se importando com cada pessoa que está ali. Com as relações. Né? Se importando com as relações. Porque, no fundo, é tudo sobre relações. Estamos aqui porque nutrimos nossa relação tudo desde 2015, né? Nossa, vai fazer 10 anos. Sim, amiga, muito grata por ter vindo fazer essa partilha aqui com a minha comunidade sobre esse tema que é tão especial. Espero que tenha inspirado vocês. Muitas intenções, uma vida mais feliz, conectada com o todo. A gente continua essa conversa lá nas redes sociais da Naturalíssima, com a Shirley, Felicidade Sustentável. Até a próxima conversa.